O Banco do Nordeste do Brasil está ajudando as próximas gerações a conhecer o que há de mais moderno na área socioambiental e de sustentabilidade. Dessa forma, o BNB cumpre sua missão de desenvolvimento com boas práticas cotidianas, principalmente na atuação de empresas socialmente responsáveis, proporcionando a construção do bem-estar comum. O desenvolvimento de uma região deve sempre conciliar lucratividade com conservação dos recursos naturais. O BNB desenvolve uma cultura de consumo consciente de recursos naturais, financia projetos e ações que visem a sustentabilidade e promovem a gestão de resíduos e coleta seletiva solidária, que tem como objetivo promover o descarte seletivo de resíduos recicláveis produzidos nas dependências da instituição e sua destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. O Banco do Nordeste promove a internalização do conceito de responsabilidade socioambiental em sua cultura, com a finalidade de preencher espaços ainda não ocupados e de inserir na vanguarda das instituições que fazem do Brasil um dos líderes na prática da cidadania corporativa. Senhoras e senhores, convidamos agora o nosso próximo palestrante com o tema Apoio financeiro para micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, o excelentíssimo senhor, gerente do Banco do Nordeste do Brasil, Carlos Alberto Chaves de Araújo. Seja bem-vindo, Carlos. Boa tarde a todos e a todas. A alegria participar aqui, não é? O Banco Nordeste, que hoje a dona Dalvani pela manhã falou que os micros e pequenos empreendedores são a base da economia. E eu fiquei feliz porque os micros e pequenos empreendedores são também a base dos nossos clientes, né? A gente atende todos os portes, pequenos, grandes, médios, mas os pequenos e os micros, tanto os empreendedores rurais como urbanos, são os nossos portes que a gente chama portes prioritários. Então, gostaria de falar inicialmente o banco, apresentar a missão, atuar como Banco de Desenvolvimento da região Nordeste. A questão do desenvolvimento é nossa mola mestra. E a visão nossa é ser o banco preferido do Nordeste, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas da região. É muito importante, tanto a competitividade, mas também o bem-estar das famílias. E o Banco do Nordeste apresenta aí, assim, que a princípio pode aparecer até uma propaganda exagerada, né? A gente tem a menor taxa de juros do país, a maior carência, os maiores prazos, temos colegas especializados para atender a cada um, mas existe uma razão para isso. O Banco do Nordeste é o operacionalizador do FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Esse fundo ele é oriundo dos impostos. 1,8% do imposto de produção industrial e do imposto de renda vão para os bancos de fomento das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Então, a gente tem uma linha de crédito que vem dos nossos impostos, dos impostos que a gente paga, e, por isso, o banco tem condições de oferecer condições muito mais amigáveis do que os outros concorrentes, né? Obviamente que a Caixa, o Banco do Brasil, os parceiros privados, também têm suas particularidades e, às vezes, até mais agilidade quando se trata de tecnologia de informação, mas, assim, em termos de condições de crédito, a gente oferece essas condições por conta da fonte de recursos que o banco disponibiliza, que é o FNE. Por isso, tem essas características. E aí passamos um pouco para os nossos produtos e diferenciais. O banco financia o investimento para implantação e expansão. Implantação, eu acho que nem todas as instituições financeiras fazem isso. Às vezes você tem um sonho, vai começar da estaca zero e o banco financia. Obviamente que existem uns casos que a gente tem que analisar. Na semana passada chegou um empreendedor e disse, olha, eu tenho um terreno ótimo
na encosta da serra, um mirante, e eu quero fazer uma pousada, quero trabalhar com abelha, aves e ovelhas, e quero também plantar hortaliças e verduras. Aí você já tem uma experiência? Não. Então é o seguinte, é uma implantação, mas é uma implantação que a gente precisa estar com o pé no chão. Aí eu orientei a procurar o Sebrae, a fazer um plano de negócios, para que, mesmo sendo uma implantação que o banco financia, ele tenha uma certa margem de sucesso. Caso contrário, ele pode não dar certo, e aquilo vai ser ruim para o banco, e principalmente para aquele projeto de vida que ele idealizou, né? Então, não é só financiar, é financiar com responsabilidade. A gente financia máquinas, equipamentos e veículos, também franquias, capital de giro, tem o cartão o BNB que eu vou passar à frente, e o FNSOL também, que é outra sacada genial, nesse momento em que a gente está vendo essa questão da discussão da matriz energética e dos aumentos, digamos assim, fora da realidade, ou bem elevados da conta de energia da forma tradicional. E aí, alguns diferenciais. Para tirar um financiamento no Banco do Nordeste, ele pode ter dois tipos de garantia. Ou garantia fidejussórias, que seria aval, ou garantias reais, que seria hipoteca ou alienação fiduciária, seriam bens. O banco, para as operações de capital de giro, até 15% do faturamento anual, ele pode tirar com aval somente, que não deixa de ser uma facilidade. Por quê? Porque quando ele trabalha com hipoteca, então ele tem a despesa de cartório, tem é bem mais oneroso do que o capital do que o aval. Também, uma empresa que trabalha, que tem um imóvel alugado para a sede dela, e ela precisa de um imóvel para trabalhar, para ser a sua sede, o banco pode financiar em condições extremamente favoráveis. Tem algumas condições, né? Um prazo de 15 anos, ela não pode ser de parente próximo dele, mas o banco financia a sede para aquelas empresas que ainda não têm e que trabalham em imóvel alugado. Operações de até R$100 mil também não precisa de garantia real, pode ser fidejussória. Financia até 100% do investimento, é outra característica importante. Às vezes você tem um negócio, é bom, mas não tem como aportar recursos nele. Então, o banco acredita e financia o investimento total. Projetos até 3,4 milhões não tem projeto, operações. É apenas uma planilha simples, como uma forma também de facilitar o acesso ao crédito. E como eu já falei, financia também empresa em implantação. E eu queria chamar a atenção para aquele círculo central. A taxa a partir de 0,58% ao mês. Nós sabemos que a Selic hoje está aproximadamente 13%, né? Então é como se o governo pagasse um juro para quem empresta para ele e empresta através do FNE e dos outros fundos menos do que o que ele paga para as outras, para quem compra os títulos do governo. Porque isso é uma forma de ajudar as regiões mais carentes, como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a reduzir sua diferença para as regiões mais desenvolvidas. Aí, a gente falando dos prazos, podemos trabalhar com prazo, no caso de investimento, de até 12 anos, com até 4 anos de carência. Interessante, não é? Essas condições, porque dá perfeitamente para aqueles investimentos que precisam de um projeto de um tempo maior para maturação, eles têm uma carência adequada até que a empresa possa fazer os aportes da devolução sem comprometer a sua vida. E a taxa também, nesse caso aqui, é 0,62% ao mês, a partir daí, dependendo do porte do cliente, e também financia empresas em implantação. Capital de giro, né? Capital de giro é uma das necessidades que a maioria das empresas tem, e é uma das mais caras, porque o capital de giro você fica rodando e fica ganhando dinheiro com ele. E essa taxa que o banco aplica aí, a partir de 0,72% ao mês, ela é extremamente amigável, né? Se a gente comparar isso no mercado, provavelmente não se encontra essa taxa nem para investimento. Eu acho que eu não sei se eu expliquei a diferença entre investimento e capital de giro, mas capital de giro é aquilo que você compra de mercadorias para poder vender para os seus clientes.
O investimento são aquelas coisas duradouras. Uma máquina que você compra, uma reforma que você faz na sua empresa, um balcão, um carro que você compra, aquilo que vai lhe ajudar a fazer sua produção, mas que não necessariamente você vai vender. E as condições? Pode com até 15% do faturamento, a gente trabalha apenas com aval. Pode ser até 36 meses, com 12 meses de carência. A gente pode acessar de forma digital e financia, inclusive, as despesas que foram feitas até 6 meses antes. Isso aí, pessoal, o FNSol, é isso que eu tinha chamado a atenção no início. Muito interessante. A gente pode trocar, basicamente, a conta que você paga à empresa de energia, no nosso caso a Enel, por uma prestação no Banco do Nordeste. E o banco financia tudo, financia 100% do investimento para a aquisição e a instalação das placas solares. A parcela, como eu já disse, é o valor aproximado da conta de energia. Para projetos de até 300 mil, os próprios equipamentos, ou parte deles, pode servir como garantia exclusiva. E nesse caso é necessário o cliente entrar com recursos próprios, de uma parte. Mas ele não precisa de aval nem de hipoteca. E ele trabalha com até 12 anos, com 6 meses de carência, e a vida útil dos equipamentos é de aproximadamente 20 anos ou mais. Então, a gente tem investido muito nessa parte do FNSol, tem sido muito interessante, inclusive para o meio rural, que é onde os custos também são bastante elevados. Aí outra inovação do Banco do Nordeste é o cartão de crédito BNB, é um crédito rotativo, pré-aprovado. Você pode comprar e durante a validade do cartão, durante 5 anos, você fica pagando e renovando o crédito de forma automática, sem precisar fazer um novo contrato de crédito. E para aquisição para investimento, 0,62% ao mês, com até 96 meses de prazo. E no caso de mercadorias e aquisição de insumos, 0,72%. Sim, o cartão já está implantado. A gente já tem feito aliás, a gente já está quase para utilizar isso como forma exclusiva de financiamento, porque as vantagens são grandes. No início teve algumas resistências das pessoas, porque essa questão da funcionalidade digital, às vezes tem muita resistência das pessoas. Mas assim, só um testemunho. Hoje chegou um cliente lá no banco e entrou e disse: rapaz, eu pensei que era feriado, não tem ninguém aqui na agência. Aí eu disse: olha, rapaz, depois da pandemia, nós ficamos assim. As pessoas foram obrigadas a trabalhar com os meios digitais, com Pix, com transferências, com remessas de documentos por meio digital, e a gente está trabalhando assim. Hoje são 27, mas desde o dia 20, nossas metas da agência de São Benedito já estão batidas. E a gente entra lá e pensa que a agência faliu, porque não tem ninguém, né? Então, assim, fomos obrigados, pois não. Principalmente para a ME, viu? A gente já está trabalhando com isso. E aí algumas soluções digitais, né? A gente pode fazer o cadastro de forma digital, solicitar o crédito, capital de giro, utilizar o Internet Bank do Banco do Nordeste, que é muito bom o aplicativo, fazer pagamentos via fatura, pode simular crédito, pode fazer saque sem cartão e pedido de renegociação digital. Isso que eu estava falando, né? Mas a gente também não abriu mão do contato pessoal. A gente sabe que tem muita gente ainda que gosta de ser atendido, de olhar na cara, de conversar com o gerente. Então a gente tem as duas formas, né? Continuamos de forma híbrida. E aí só alguns passos, pessoal, para a gente conscientização com relação a crédito. Primeiro passo é o cadastro, né? De forma digital ou na própria agência. Depois do cadastro concluído, é gerado um limite, né? Porque antigamente todos os projetos eram feitos através da elaboração de um projeto, com um projetista. O banco, como uma forma de agilizar, ele criou uma geração de um limite automático, onde a figura do projetista, digamos assim, ficou dispensável. Então, com o limite, a gente trabalha dentro daquele limite, conversa com o cliente, ele apresenta praticamente só os orçamentos,
e a gente consegue trabalhar. Quando o limite é gerado, a gente conversa, vai explicar para ele o que é que precisa, qual é o tipo de garantia, prazo, faz simulações e depois de fechado o negócio, aí vai para a parte de contratação e liberação. Eu gosto de dizer isso porque, assim, como esse dinheiro do Banco do Nordeste é muito bom, o FNE, ele também é um dinheiro que tem um regramento normativo muito rígido. Então, muitas vezes, é burocracia. Bom, mas é burocracia, mas não é uma coisa que seja feita, digamos assim, de forma deliberada para prejudicar, não. É no sentido de selecionar e que qualquer pessoa, qualquer órgão de controle que vá fazer uma fiscalização, ele veja que aquele crédito foi aplicado na forma como foi concebido o FNE na lei na época da Constituição de 88. E aí, pessoal, assim, o foco aqui da nossa conversa seria para MEI e MPE, apesar de eu ouvir também aqui muitas frutas, muito rural, que é onde o Banco do Nordeste eu diria até que é mais forte. Mas não foi o foco aqui, mas de qualquer forma, se depois alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à inteira disposição. Mas, assim, eu queria falar dessa lei, a 1466, que está em vigor, e ela tem algumas características importantes. Primeiro, já vieram muitas leis que beneficiaram o setor agropecuário, com descontos grandes, com praticamente uma anistia de quase toda a dívida. E para pequenas e médias empresas, ou para o setor empresarial, nunca tinha vindo. O FNE foi criado em 88, então, até agora, nunca tinha vindo. Essa foi a primeira. Então, é importante que aquelas empresas que têm alguma situação de pendência no Banco do Nordeste, ela possa procurar, porque é uma excelente oportunidade de conseguir regularizar com condições extremamente favoráveis. Aí é o seguinte, quais são as condições de enquadramento e os benefícios? Primeiro, a operação tem que estar contratada há mais de 7 anos, ou seja, de 2015 para trás. Ela tem que estar em atraso desde o dia 11 de junho de 21. Se ela estiver em dia hoje, ela não entra. Ela não pode ter havido desvio ou fraude. Ou seja, se você disse que ia aplicar no comércio, você não pode comprar uma moto ou um carro. Tem que aplicar na finalidade que ela foi, que a operação de crédito foi concebida. Aí, os juros. Esquece-se os juros de atraso, os juros contratuais, e desde a primeira liberação, atualiza-se somente pelo IPCA. O IPCA é o índice que mede a inflação, ou seja, é um dos mais baixos que existe. Então, ela é interessante. Mas só agora. Só agora. Foi por conta dessa onda do aumento de combustível, da pandemia e dessa guerra da Ucrânia. Se você observar, teve muitas épocas que o IPCA era negativo. Não, atualmente está um ponto totalmente fora da curva. Mas uma operação que tem 20 anos, esse ano passado dilui completamente no passado, sabe? O IPCA está muito alto realmente. Mas há 2 anos, passou vários meses com ele negativo, abaixo de zero. Tem desconto que vai de 60% a 90% para liquidação à vista. Mas uma observação, ele tem um piso. Você não pode pagar menos do que o que levou. Se você tirou 100 mil reais e nunca pagou nada, mesmo que com desconto de 10 mil reais, você é obrigado a pagar pelo menos o que levou. O desconto era total dos juros, mas do valor que você levou, a lei prevê que não pode ser abaixo disso. Os honorários advocatícios, que é outro gargalo que é difícil de resolver, geralmente eles são de 10% sobre o valor da dívida. Agora, além da dívida estar mais baixo, esse valor dos honorários caiu para 1%. Então, também é outra vantagem significativa. E a vigência dela é até dezembro. Mas, como leva um certo tempo para a gente operacionalizar, é interessante que as pessoas que se enquadrem nessas operações procurem as agências do Banco do Nordeste com urgência, para que a gente tenha tempo de fazer o processo antes de passar o prazo. E aí são os contatos do Banco do Nordeste, tanto o 0800 como esse aí da agência. O da agência e o WhatsApp, esse aqui é da agência de São Benedito. E eu fico à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, inclusive para outros setores que não sejam para MEI e para MPE, eu estou à disposição.
Alguma pergunta aqui, gente? Aproveitar que o Carlos está aqui do Banco do Nordeste. Nenhuma pergunta? Nenhuma? Microempreendedor individual? O MEI, pronto. A gente tem uma linha de crédito que, digamos assim, é porque tudo que o banco vai fazer com relação de pessoa jurídica, a gente é gerado um limite. E esse limite, foi muito boa a sua pergunta, porque me permitiu falar sobre outra coisa. Ele leva em conta 32 atributos, mas a gente sabe que o principal atributo é o faturamento declarado ao fisco. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, tem uma empresa grande, mas ela declara quase nada para o fisco. Quando a gente vai fazer o limite, dá também quase nada. Então é o seguinte, o MEI, no seu caso específico, ele pode chegar até 50 mil, o crédito, mas vai depender do limite. E o limite é impactado pelo faturamento que ela declara. Então, a orientação, se vocês pretendem fazer negócio, eu acho que os outros bancos também utilizam o faturamento fiscal. É declarar aquilo que vocês realmente faturam, para que, quando for fazer o cadastro no Banco Nordeste, o limite gerado ser compatível e adequado com a necessidade da empresa. Mas é procurar o nosso gerente lá no Banco Nordeste de São Benedito, é a Cristiane. O banco está, inclusive, com uma intenção de passar o MEI para o Crédito Amigo, nas condições que o Banco do Nordeste trabalha, porque o Crédito Amigo já trabalha com a linha dele, que é um pouco mais caro, mas passar nas condições do FNE, condições baratas, prazos, carência, juros, passar para o Crédito Amigo, porque seria uma forma de atendimento mais ágil. Mais alguma pergunta? Ok. Ok, então agradeço e fico à disposição. A nossa equipe está aqui bem pertinho, né? Ficamos à disposição para receber vocês. Obrigado. Uma salva de palmas aqui para o Carlos, nosso gerente do Banco do Nordeste. Obrigado, Carlos. Supervisor de crédito do programa Ceará Cred do governo estadual, senhor Jandri Magalhães.